Muito bem. Então, eu vou convidar agora a doutora Cristiane Vilela Nogueira. A doutora Cristiane, ela é médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutora também em medicina pelo UFRJ. Ela tem atuado, né, com hepatologia, em diferentes temas dentro desse grande tema. Ela foi professora visitante, pesquisadora visitante da Universidade de Harvard, e atualmente ela é professora do Departamento de Clínica Médica de Hepatologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a doutora Cristiane vai nos ajudar a responder as seguintes perguntas: por que e como tratar a hepatodiabesidade? É possível e custo efetivo? Muito obrigado pela presença, Cristiane. Obrigada, Mark. É um prazer enorme participar desse evento, né, que tem uma importância inquestionável. E eu acho que assim, que nem aquele filme, né, é importante falar sobre Kevin, é importante falar sobre hepatodiabesidade. Então, vocês estão visualizando os meus slides? Eu vou então tentar falar aqui em 5 minutos, né? São meus conflitos de interesse. E eu começo falando a respeito de um custo projetado, né, em saúde para a MASH no Brasil. Isso foi um estudo apresentado agora no Congresso Americano de Hepatologia, em San Diego, por um grupo liderado pelo professor Ionossi, do qual eu, Mário Pessoa, fazemos parte. E esse gráfico ele é bastante preocupante, porque ele mostra um aumento progressivo em bilhões de dólares, né, no custo projetado com MASH, MASLD no Brasil. Então, como vocês podem ver, esse custo para o ano de 2040, porque parece longe, mas daqui a pouco chega, é em torno de 4 bilhões de dólares, né? Então, se a gente pegar como gancho esse último slide que o Carlos Schiavon mostrou, talvez a diferença valha a pena, né? Porque nós vamos gastar muito mais. E por que que a gente precisa tratar hepato de obesidade, né? Primeiro, rapidamente, a prevalência de pacientes com MASLD já foi mostrada pelo Mário, né? A prevalência geral, mas quando nós olhamos especificamente a prevalência de pacientes com diabetes e MASLD, esse número aumenta para 65% da população, né? Em todo o mundo. E quando a gente fala de MASH, né? Que é a forma progressiva, seria esteatohepatite, nós temos uma estimativa de 66% de pacientes acometidos e com fibrose significativa, 41%. Então, são números assustadores quando nós falamos de diabetes e de MASLD. Então, por isso, é fundamental que a gente tenha um olhar específico para essa população, além da população com obesidade também. Aqui eu compilei 4 estudos, incluindo esse último estudo que tem a barra em verde, que nós fizemos lá na UFRJ, foi a tese da doutora Nathalie Leite, onde nós avaliamos a prevalência, através de biópsia, de MASLD, os seus componentes, né, em pacientes com diabetes, né? Aqui a gente teve alguns dados importantes. 78% era a prevalência de esteatohepatite, que é muito maior do que numa população com MASLD sem diabetes. E um outro dado importante, que às vezes diminui a capacidade diagnóstica de MASLD nos pacientes com doença progressiva, é que a maioria dos pacientes tem aminotransferase normal. Então, na maioria das vezes, o paciente tem esteatose, mas ele chega no médico, o médico diz assim: não, não precisa se preocupar porque as suas aminotransferases são normais. Isso não é verdade, né? Mesmo pacientes com aminotransferase normal podem apresentar elevação, podem apresentar esteatohepatite com fibrose, e aqui nós tínhamos, neste grupo específico do nosso serviço, 38% dos pacientes com diabetes com fibrose avançada.
Bom, isso já foi dito, né? Quando nós juntamos MASLD e diabetes, a gente tem também um aumento na incidência das complicações, não somente complicações hepáticas, mas também das complicações extrahepáticas. Então, nós temos um aumento exponencial na incidência de doença cerebrovascular, nos eventos relacionados ao fígado, e aí já foi citado fibrose avançada, descompensação da doença hepática já com cirrose e uma maior incidência de carcinoma hepatocelular. Lembrando que atualmente a maior causa de carcinoma hepatocelular é em pacientes com MASLD e fibrose avançada, né? Outra questão importante é a piora do controle glicêmico. À medida que a doença progride, tanto o diabetes como a MASLD, fica mais difícil o controle do diabetes nos pacientes com MASLD. Além disso, o aumento da prevalência de doença macro e microvascular, sendo uma das grandes causas de óbito a doença macrovascular nos pacientes com diabetes e MASLD. Dessa forma, o objetivo no tratamento é uma visão holística, né? Nós precisamos melhorar os componentes da síndrome metabólica, e naqueles com fibrose avançada e esteatohepatite, o nosso foco é a resolução da esteatohepatite e a redução ou controle da fibrose. Com isso, nós teríamos uma melhora dos desfechos, tanto hepáticos como cardiovasculares, com redução de custo e das suas complicações. Mas aí, como que é o tratamento, né? A gente falou algumas vezes, nós não temos ainda drogas específicas para tratar o fígado, né? Drogas aprovadas, mas todos os pacientes com MASLD, e aí também aqueles com obesidade e diabetes, precisam modificar estilo de vida. E isso é fundamental, né? Se possível, esses pacientes precisam ser atendidos por uma equipe multidisciplinar, mas o próprio médico que o atende pode fazer algumas orientações com relação à sua dieta, que deve ser uma dieta pobre em alimentos processados, pobre em alimentos ricos em frutose, seguindo um pouco o que a gente chama de dieta mediterrânea, que é os estudos que mostram ser uma dieta benéfica, com aumento de vegetais, diminuição de alimentos processados, aumento de grãos, e estimular a atividade física, né? Apesar do recomendado ser 150 minutos por semana, qualquer tempo que o paciente faça vai ser benéfico para ele, mesmo sem perda de peso, levando a melhora de parâmetros cardiovasculares, sarcopenia. E é importante ressaltar que uma perda de peso de 7% em relação ao basal já tem um impacto nos parâmetros histológicos. Isso foi mostrado também pelo Dr. Carlos. Em termos de tratamento farmacológico, né, nós não temos ainda uma droga aprovada no Brasil, né? Fora do Brasil, apenas uma droga foi aprovada nos Estados Unidos, não vou falar sobre ela aqui, mas nós temos alguns estudos que têm evidência de que algumas drogas, tanto no tratamento do diabetes como da MASLD, podem trazer benefício do ponto de vista histológico. É importante lembrar que o tratamento farmacológico na MASLD ele é indicado apenas para pacientes que já têm fibrose pelo menos maior ou igual a F2, né? Ele não é indicado para aquele paciente que tem só esteatose, que ainda não tem um grau significativo de fibrose. Então, esse estudo foi um estudo realizado com a pioglitazona por 18 meses, foi um estudo placebo-controlado, randomizado, duplo cego, e ele incluiu 101 pacientes com diabetes, né? E mostrou o quê? Que havia a melhora na redução dos parâmetros de inflamação observados na biópsia hepática desses pacientes que usavam a pioglitazona e a resolução da esteatohepatite. A pioglitazona ela não mostrou-se eficaz na redução da fibrose nesse estudo, mas observou-se que a progressão da fibrose nos pacientes que usavam pioglitazona era mais lenta, né, era menor em relação ao grupo placebo. E, recentemente, no Congresso Americano, também agora em novembro de 2024, foi mostrado o resultado do estudo de fase 3 com análogo de GLP-1, no caso da semaglutida, na dose de 2,4 miligramas semanais, mostrando um benefício, né? Foram incluídos aqui, como vocês podem ver, 800 pacientes, metade da população tinham diabetes, apenas F2 e F3 foram incluídos, e nós observamos nesses resultados que
foram apresentados que 63% dos pacientes em relação ao placebo tiveram a resolução da esteatohepatite sem piora da fibrose e 37% tiveram melhora da fibrose sem piora da esteatohepatite. E, além disso, também houve benefício nas mudanças nos parâmetros metabólicos desses pacientes com melhora na glicada, sobretudo nos pacientes com diabetes. Então, resumidamente, né, o diabetes e MSOD requerem uma atenção e tratamento combinado, pois tem inúmeras interseções com piores desfechos cardiovasculares e hepáticos. Nós devemos sempre estratificar a fibrose em pacientes com MSOD, obesidade e diabetes mellitus, visando o diagnóstico precoce e intervenção precoce dessa população. Não adianta a gente ter o tratamento se nós não conhecemos a doença, né? E todos os pacientes com hepatodiabesidade devem ser orientados de forma bastante cuidadosa sobre as modificações de estilo de vida. E devemos priorizar medicações benéficas para o diabetes e MSOD naqueles pacientes com fibrose significativa, maior ou igual a F2, visando melhora no prognóstico tanto da doença hepática como do perfil metabólico como um todo. Muito obrigada. Professora Cristiane, muito obrigado. Foi muito interessante e importante o seu alerta, né? Acho que a gente falou bastante sobre obesidade, tinha ficado já bem clara a relação com obesidade, agora a relação com diabetes tipo 2 na sua apresentação ficou bastante evidente também, né? Assim como a necessidade de um tratamento conjunto para essas condições, né? Para diabetes tipo 2 e a doença hepática, né, que se associa ao diabetes tipo 2 e à obesidade. Muito obrigado. Certamente continuaremos durante o debate a explorar mais o tema. E eu vou aproveitar agora para pedir para quem está nos acompanhando que envie as perguntas e comentários a partir pelo chat, pelo Q&A, para que a gente tenha um debate bastante rico a seguir. A seguir, digo, depois que todos os panelistas se apresentarem.